Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor. Aqui estamos com o propósito de bendizer a Deus, de cultuar ao Senhor mais uma vez. Nesse dia, mais um domingo, dia do Senhor. Mais uma vez estamos separados uns dos outros, sem podermos nos reunir no culto público, mas podendo cultuar a Deus dos nossos lares, das nossas casas. Eu aqui, vocês aí, e juntos vamos adorar o nome do Senhor, vamos bendizer a Deus. Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe e que esse culto seja feito para a honra e glória do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te render graças, ó Deus, queremos te adorar na beleza da tua santidade, ó Deus, te louvar por mais esta rica oportunidade que temos, ó Deus, de podermos adorar o teu nome, bendizer o teu nome, cultuar ao Senhor. Tu nos criaste para o louvor da tua glória, nos redimiste para te adorarmos, ó Deus, e nós sabemos que a principal missão da tua igreja, do teu povo, é adorar o teu nome, Senhor. E nós queremos nesta noite prestar o nosso culto a ti, queremos te adorar em espírito e em verdade, conforme preceitua as Sagradas Escrituras. Abençoa-nos, ó Deus, dá-nos a tua direção e orientação em tudo o que iremos fazer. Que não seja do nosso desejo, da nossa vontade, Pai, mas que possamos, ó Deus, estar alicerçados, firmados nas tuas promessas, nas tuas verdades, naquilo que a tua palavra expressa, Senhor. Nós oramos a ti, rogando assim a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer a nossa primeira leitura. É uma leitura que nos convida a adorarmos a Deus. Vamos ler o Salmo 113. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascente do sol até ao acaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. É este Deus que nós vamos louvar e vamos adorar. Então, possamos responder a esta leitura, que é realmente um convite a louvarmos a Deus por tudo que Ele é e pelos seus feitos poderosos e gloriosos. Louvemos ao Senhor. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Quando a cada momento nos vemos, já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, e seja encapelado o mar, a ira dos homens ou gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Paz, paz, gozai. Mestre, quão grande tristeza me quer hoje consumir. A dor que perturba minha alma te implora, venha acudir. De ondas do mal que me encobrem, quem me virá valer? Oh, não tardes, ó mestre,
estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai e seja encapelado o mar. A ira dos homens é o gênio do mal. Das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Paz, paz, gozai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica ao meu lado, bom mestre, dono da terra e céu. Contigo eu irei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai e seja encapelado o mar. A ira dos homens, ó gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Paz, paz, gozai. Nós vamos fazer a nossa segunda leitura, e uma leitura de contrição, né, que nos conclama para confessar os nossos pecados. Então vamos ler em Daniel, no capítulo 9, nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 10. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor Deus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidade, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corá de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corá de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. O profeta Daniel, ele, nesse texto da palavra de Deus, é uma oração que ele faz ao Senhor, e essa é uma oração em que ele confessa o seu pecado, né? Uma das verdades que nós encontramos aqui, uma das verdades que está assim bem clara no texto é que nós somos pecadores, que o povo de Deus havia pecado contra o Senhor, haviam se rebelado, não guardado os mandamentos. E uma outra grande verdade é que a Deus pertence a justiça, quer dizer, a nós pertence o corá de vergonha, porque somos pecadores, mas a Deus pertence a justiça, pertence a misericórdia. Ele é um Deus perdoador, fiel, que guarda a aliança,
Então, e se compadece, tem misericórdia de todos aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Então, nós somos pecadores, e Daniel se humilha aqui, né? Ele diz que orou ao Senhor, que confessou a Deus e esteve lamentando, buscando o Senhor em oração, com súplicas, com jejum, com pano de saco, com cinza. Isso é uma atitude de humilhação. Nós precisamos nos voltar para Deus com um coração quebrantado, nos humilharmos diante do Senhor, confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Confessemos ao Senhor nossos pecados nesta hora. Nosso Deus, nosso Pai, queremos suplicar o Teu perdão, Senhor, pois reconhecemos que somos pecadores, indignos da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu perdão, Senhor. Mas sabemos que Tu és um Deus perdoador, que nos ama e se compadece de nós, pecadores. A nós pertence o corar de vergonha, mas a Ti pertence a justiça, pertence a misericórdia, a fidelidade. Tu és o Deus da aliança e que continua sendo fiel à aliança que o Senhor fez com o Teu povo, que Tu salvaste, que Tu redimiste, que Tu libertaste, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, olha para as nossas vidas agora, nos perdoa, Pai. Perdoa as nossas faltas, perdoa os nossos pecados, se compadece das nossas vidas. Nós oramos a Ti, Pai, suplicando a Tua bênção, suplicando o Teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Nós temos a convicção que Deus é perdoador, por isso podemos louvar o Seu nome com gratidão pelo perdão que Ele nos tem dado em Cristo Jesus. Graça e paz, meus amados. Louvado seja o Senhor por mais um dia que Ele fez para o louvor da glória do Seu nome. Obrigado, Senhor, por mais um dia em que podemos Te glorificar, Senhor, que podemos exaltar o Teu nome, em que podemos reconhecer o Senhor que reina sobre as nossas vidas, o nosso Salvador, aquele que tem o domínio, o governo de tudo. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Havendo Deus falado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias Ele tem falado através do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Ele que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do Pai. Ele que recebeu uma posição acima de todos os anjos e herdou um nome mais excelente que anjos. A Ele a glória eternamente pelos séculos de séculos. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Declare: o nome de Jesus é poderoso. O
nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime é o nome de Jesus. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. Oh Senhor, te louvamos na noite de hoje, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito. É no Teu nome que nós confiamos, Senhor, que nós rogamos, que nós pedimos, Senhor, a graça oportuna para as nossas vidas, Senhor. Que a Tua graça e misericórdia nos alcance todos os dias, Senhor. Pedimos isso no Teu nome, porque através do Teu nome temos acesso ao Pai. Aleluia, Senhor. Louvado seja o Senhor, cujo nome está acima de todo nome, acima de poderosos, acima de reis. Ninguém se compara a Ti, nenhum nome se compara ao Teu. Por isso te louvamos, te exaltamos na noite de hoje, porque o Senhor é bom, porque a Sua misericórdia dura para sempre, porque o Senhor, Deus forte, conselheiro, príncipe da paz. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. Queria ensinar para os amados uma música muito preciosa do Daniel Souza, que fala: Teu nome é santo. Não há ninguém santo como o Senhor, não há ninguém que se compare ao Senhor. Só Tu és Deus, Tu és o maior. Reinas sobre terra e céu. Só Tu és Deus, és o maior. Não há outro como Tu. Só Tu és Deus, és o maior. Reinas sobre terra e céu. Só Tu és Deus, és o maior. Senhor da minha vida, Senhor do
adoração. A ti levanto as minhas mãos para te adorar e sempre proclamar. Declare: teu nome é santo, o teu nome é santo, teu nome é santo, teu nome é santo, o teu nome é santo, teu nome é santo, teu nome é santo, o teu nome é santo, teu nome é santo, teu nome é santo, o teu nome é santo, teu nome é Oh Senhor, na noite de hoje oramos no poder do Teu nome, Senhor. Teu nome é santo, Senhor. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas transgressões, aquilo que tem feito separação entre nós e o Senhor. Nós oramos no poder do Teu nome, Senhor, para que o Senhor limpe as nossas vidas, para que o Senhor nos restaure todos os dias, Pai, para que a nossa comunhão permaneça firme contigo, Senhor, para que sigamos firmes, Senhor, na Tua presença, podendo entrar com intrepidez na Tua presença, Senhor, porque o Senhor é santo. Importa que adoremos o Teu nome em espírito e em santidade. Continuar louvando o Senhor, amados, aquele cujo nome está acima de todo nome, aquele cujo nome é poderoso para curar os enfermos, para sarar os feridos, para fortalecer os fracos, para levantar os caídos, para ressuscitar os mortos, para fazer nova todas as coisas. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe
príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Declare: Jireh, Deus da minha provisão. Shalom, Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar Deus presente sempre está, é o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, Tsidkenu Yahvé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, Tsidkenu Yahvé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Aleluia, amados. Louvado o Senhor, porque no nome dele temos a provisão que necessitamos. É no nome dele que nós temos a paz. É no nome dele em que nós vemos a justiça. É no nome dele que nós temos a cura. É no nome dele que está a nossa segurança, pois ele está no controle de todas as coisas. O pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor era a minha paz. Chamar Deus presente sempre está, é o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, Tsidkenu Yahvé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, Tsidkenu Yahvé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, tudo governa, tudo governa. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa certeza, Senhor, que Tu és a nossa provisão, Senhor. É no Teu nome que nós clamamos por provisão, por segurança, Senhor, pela comunhão contigo, Senhor, pela cura, pela justiça para as nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, por revelar o Teu nome para nós, a Tua face para nós. Obrigado, Senhor, por termos sido chamados, escolhidos no Teu nome, Senhor, por sermos feito família
família de Deus, e sermos chamados pelo Teu nome como cristãos, pequenos cristos, aqueles que seguem as pisadas do Seu Mestre. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus, que tudo governa. Tudo governa. Aleluia, Senhor. Meus irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus para a nossa reflexão nesta noite, para a nossa meditação. Vamos ter agora a exposição da palavra. Vamos ler o Salmo 130, né? Aí dando seguimento, dando sequência à nossa série de mensagens, de exposições dos salmos de romagem, dos salmos dos peregrinos, dos salmos de degraus, né? E hoje o 130, que nós vamos estar meditando nesta noite. Vamos ler. Abra sua Bíblia aí, leia o texto, acompanhe, continue com a Bíblia aberta na exposição do texto, acompanhando a palavra, a exposição da palavra. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, te damos graças pela tua palavra e te pedimos que tenha misericórdia de nós agora e fale aos nossos corações, ó Deus. Queremos ouvir a tua voz, Pai, e o Senhor nos dê uma palavra, ó Deus, vinda do teu trono para as nossas vidas nesta noite, Senhor. Derrama sobre nós a tua graça, fala com o teu povo, Pai. Nós sabemos que a pregação da palavra é o Senhor falando à tua igreja. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos edifique, nos fortaleça, nos repreenda pela tua palavra, nos corrija, Senhor, naquilo que estamos errando, naquilo que estamos falhando. Ó Deus, dá-me graça na exposição, Senhor. Ilumina a minha mente, Senhor, ilumina o meu coração e abre o entendimento do teu povo, da tua igreja, para compreender a tua palavra, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos amados, nós vamos falar nesta noite sobre o tema do desespero para a esperança. Esse texto que lemos nesse Salmo 130, iremos falar dessa temática, né, do desespero para a esperança. O salmista sai de uma situação desesperadora para as alturas da esperança em Deus, em Cristo Jesus, na graça de Deus, na misericórdia do Senhor. Meus irmãos, este salmo era o salmo favorito de Agostinho de Hipona, também chamado Santo Agostinho, né? Era também o salmo preferido do reformador Martinho Lutero e de João Calvino, dos reformadores Lutero e Calvino, né? E um puritano chamado John Owen, um puritano inglês congregacional,
ele escreveu um comentário desse salmo de 320 páginas no ano de 1668. Este salmo lhe era muito precioso, pois fora usado por Deus no momento crítico de sua vida, né? Ele tinha o John Owen, que foi chamado, né, um dos príncipe dos puritanos, né? Ele tinha muito apreço por esse salmo, porque Deus usou esse salmo para a vida dele no momento crítico em que ele estava enfrentando. E aí ele escreveu um comentário, não tem em português, infelizmente. Ele escreveu esse comentário de 320 páginas desse Salmo 130, que foi escrito em 1668. Então este salmo, além de ser um salmo de romagem, né, está nessa coleção dos salmos de romagem, é também um salmo penitencial. Os salmos penitenciais são aqueles em que o autor derrama o seu coração diante de Deus. São salmos de confissão de pecados, de arrependimento. Salmos que expressam a tristeza e o quebrantamento por conta do pecado e o clamor destas pessoas que estão quebrantadas e que clamam a Deus por misericórdia, né? Então estes salmos são salmos penitenciais, e eles são 7, né? No Saltério, no livro dos Salmos, nós encontramos 7 salmos penitenciais, que são o Salmo 6, o Salmo 32, o Salmo 51, o Salmo 102, esse aqui, né, o 130 e o 143. Né? Nós não sabemos ao certo em que contexto histórico esse salmo foi escrito, né? Alguns analistas, comentaristas, o colocam no retorno do povo de Israel do cativeiro babilônico. Então, alguns entendem que este salmo foi escrito quando o povo retornou do cativeiro babilônico. Mas nós não sabemos de certeza se realmente ele foi escrito nesse contexto do retorno do povo para Jerusalém depois dos 70 anos no cativeiro babilônico. O que sabemos de fato é que o autor desse salmo estava vivendo um momento de grande tribulação em sua vida. Ele estava no fundo do poço e de lá ele eleva a sua voz a Deus, buscando socorro, pedindo perdão. Este é um salmo cujo tema é arrependimento, né? E arrependimento é um tema que não é muito popular em nossos dias, né? Pois muitas pessoas elas são ignorantes quanto à doutrina do arrependimento. Elas acham que arrependimento não implica em mudança, né? Elas acreditam num evangelho que promete perdão sem exigir mudanças. E esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus não promete perdão sem que haja mudança. O evangelho de Jesus, ele promete perdão para aqueles que se arrependem, para aqueles que mudam, né? E nós não podemos confundir arrependimento com pesar. Está triste, né? Está mentalmente triste, tristeza mental. Pesar é tristeza mental, e tristeza mental não é arrependimento. Não se deve confundir também arrependimento com remorso, que é estar triste mental e emocionalmente. Arrependimento, na verdade, é estar triste mental, emocional e volitivamente, né? Então passa por essa tristeza mental, pela tristeza que produz emoções, das emoções, mas uma tristeza também que é volitiva, né? Em outras palavras, o arrependimento envolve mudança. O verdadeiro arrependimento abandona o pecado, muda, né? E o aspecto volitivo aí é exatamente o aspecto da mudança. Então, arrependimento é tristeza mental, tristeza emocional
e o aspecto volitivo, mudança, né, de vida, de atitudes. O escritor aos Provérbios, ele diz o seguinte, em Provérbios 28:13: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Esse é o verdadeiro arrependimento. Então esse salmo trata de confissão de pecado, trata desse arrependimento de alguém que está numa situação deplorável, terrível, porque pecou contra Deus e está nessa situação de desespero e clama a Deus suplicando perdão de Deus e muda de atitude, muda de vida. Ele realmente se arrepende. Então neste salmo, nós vamos ver que o salmista vai nos conduzir das profundezas do desespero para as alturas do júbilo, né? Ele vai mostrar aqui, ele vai descrever aqui, né, uma situação em que essa pessoa está no desespero, mas ela sai dessa situação desesperadora, das profundezas do desespero, ela sai para as alturas do júbilo. Neste salmo, o salmista nos conduz das profundezas da depravação humana, do pecado. O homem é depravado, ele tem pecado contra Deus, né? Ele nos conduz das profundezas da depravação humana para a sublimidade da graça de Deus. Ele apresenta um quadro aqui de um homem depravado no seu estado de pecado, mas que se volta para Deus arrependido, suplica pela misericórdia de Deus, e ele também fala dessa sublimidade da graça. A depravação, na verdade, ela leva o homem ao fundo do poço, mas aquele que sai dali pela graça de Deus, né, muda a sua atitude, muda a sua vida. Então ele sai das profundezas da depravação para a sublimidade da graça de Deus. E nós vamos ver como é que isso acontece, né? Essa saída do desespero para a esperança, da depravação para a sublimidade da graça. Em primeiro lugar, nós vamos tratar do desespero do salmista, nos versos de 1 a 3. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? O salmista, ele clama a Deus das profundezas. E essa palavra profundezas, ela descreve uma situação crítica, uma situação de perigo, uma situação de calamidade, uma situação de angústia e perturbação da alma. Então a situação do salmista era uma situação desesperadora, né? Humanamente falando, uma situação crítica, uma situação de perigo, de calamidade, de angústia profunda. Sua alma estava angustiada e perturbada. O pastor Stephen Woolley, ele diz o seguinte, que as profundezas aqui falam das ondas do desprazer de Deus contra o pecado do salmista. À medida que as ondas o cercam, ele sente como se estivesse afundando. Ou seja, ele luta com uma consciência perturbada, uma mente atormentada e um coração atribulado, né? Então essas profundezas aqui falam desse desprazer de Deus contra o pecado do salmista. E ele está lutando contra essas ondas que o cercam, né? Ele está nessa luta com a sua consciência perturbada e atormentada e um coração atribulado, né? Há um outro salmo que nós podemos ver que
ele se encaixa, ele corrobora com aquilo que o salmista está enfrentando aqui. O Salmo 88, 6 e 7, versos 6 e 7 diz assim: puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos, sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Então esse Salmo 88, versos 6 e 7, ele vai corroborar com o nosso texto aqui, que nós estamos fazendo a exposição do Salmo 130. Porque o salmista lá, ele está numa cova profunda, ele diz. E diz que foi Deus quem o colocou ali, colocou nessa cova. Por conta do pecado, a ira de Deus se voltou contra ele, e ele agora está nessa cova, nessa masmorra, nesse calabouço profundo, por conta do pecado. Deus permitiu que ele ali estivesse, Deus o colocou ali para puni-lo. A ira de Deus se voltou contra ele por conta do seu pecado. Isso pode acontecer? Como Deus pode colocar alguém numa masmorra, numa cova, num calabouço, numa situação de perturbação, de angústia, né? Como se ele estivesse sendo levado pela corrente, né? Afundando, afogando ali. Se Deus ama, se Deus nos ama, né? Nós precisamos entender o seguinte, duas coisas. O amor de Deus por nós, ele é incondicional e condicional. Deus nos ama incondicionalmente e Deus também nos ama condicionalmente, né? Então é um amor incondicional e condicional. O amor incondicional de Deus por nós. Esse amor refere-se ao prazer que Deus tem em seu povo por estarmos em Cristo. Deus nos ama incondicionalmente em Cristo Jesus. E esse amor incondicional, ele não muda. Ele não aumenta nem diminui. Ele nos ama em Cristo, né? Em tudo aquilo que Cristo é. Nós somos objetos do amor de Deus, somos amados por Deus em Cristo, e esse amor é incondicional. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8, 38, 39, diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem futuras, nem potestade, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, né? Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados e potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, Paulo conclui, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é um amor incondicional. Ele nos ama em Cristo Jesus. O amor de Deus está em Cristo Jesus. O amor de Deus por nós em Cristo Jesus, né? E conta-se uma história que certo dia o pastor Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, o pastor batista lá da Inglaterra, ele caminhava em um campo da Inglaterra com um amigo. Enquanto passeavam, né, o evangelista Charles Spurgeon reparou em um celeiro com um catavento no telhado. No topo do catavento estavam estas palavras: Deus é amor. Spurgeon comentou com um amigo que achava esse lugar inapropriado para uma mensagem dessas. Os cataventos são inconstantes, disse ele, mas o amor de Deus é constante. O amigo replicou: não concordo com você, Spurgeon. Você entendeu errado o sentido da coisa. Essa placa está apontando para uma verdade. E a verdade é: não importa o jeito que sopra o vento, Deus é amor. Então não importa o jeito que sopra o vento, não importam as circunstâncias, os problemas, as adversidades, as lutas, as crises, né? As questões
críticas, as perturbações, as calamidades. Deus é amor e esse amor não muda, mas esse aspecto do amor de Deus é o aspecto incondicional. Deus nos ama incondicionalmente. Mas, segundo lugar, Deus nos ama condicionalmente. O amor de Deus por nós é também um amor condicional. Deus se alegra na santidade que cresce em seu povo a partir da semente da graça que foi lançada em nossos corações. Então, nós devemos viver uma vida santa e Deus vai se alegrar à medida que cresçamos em santidade por conta da graça que nós recebemos. E este amor muda. O amor incondicional não muda, nós somos amados em Cristo. Mas esse amor depende da nossa vida santa. Esse amor aqui, condicional, ele pode aumentar, ele pode diminuir. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Veja bem, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. E João 15, 10 diz o seguinte, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Então nós vemos aqui nesse texto, esses dois textos, João 14, 21 e João 15, 10, que esse amor aqui depende da nossa obediência aos mandamentos do Senhor. Então a conclusão é exatamente essa. Por um lado, o amor de Deus por nós não muda, pois Ele nos ama em Cristo. Esse amor é incondicional. Por outro lado, o amor de Deus por nós muda, pois depende da nossa santidade e obediência. Esse amor é condicional. Podemos perdê-lo por causa do pecado. E em decorrência disso, podemos ser lançados nas profundezas, no fundo do poço. Então, Deus podia lançar o seu servo nas profundezas? Sim. Sim, por conta do pecado. Ele havia pecado, ele havia caído no pecado, ele havia cometido pecados graves contra o Senhor. E aí ele foi lançado nas profundezas e dali ele clama ao Senhor. O Spurgeon, ele diz o seguinte: e certamente os filhos de Deus são frequentemente lançados em casos muito desesperadores e mergulhados em profundas infelicidades e desgraças, com a finalidade de que possam enviar de um coração sensível e contrito orações que possam se elevar e perfurar os céus. Quando estamos em prosperidade, as nossas orações vêm de nossos lábios, e por isto o Senhor é forçado a nos abater, para que as nossas orações possam vir de nossos corações e para que os nossos sentidos possam ser despertados da segurança em que se encontram. Embora o trono de Deus esteja muito elevado, ainda assim ele se alegra em ouvir a súplica de corações que estão muito humilhados, que foram ainda mais abatidos pela visão do pecado. Então Spurgeon vai dizer que Deus coloca os seus filhos nas profundezas, em lugares profundos, para que eles sejam humilhados e possam elevar a sua oração, e essa oração possa perfurar o céu, embora mesmo que o trono de Deus seja tão elevado, mas essas orações que vão partir de um coração quebrantado, humilhado, abatido, que foi lançado nas profundezas por conta do pecado, eles vão orar, vão clamar a Deus, e essa oração vai chegar ao céu, vai perfurar os céus. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que ele se encontra, amados, nas profundezas. E aí há um exemplo disso também
Jonas. Jonas é um exemplo, nós podemos nos reportar ao exemplo de Jonas, que clamou a Deus no ventre do peixe. Do capítulo 2, versos de 1 a 10. Veja o que é que diz o texto. E orou Jonas ao Senhor seu Deus, lá das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do Seol gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, como tornarei a olhar para o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra encerrou-me para sempre com os seus ferrolhos. Mas tu, Senhor meu Deus, fizeste subir da cova, noutra versão ele diz da sepultura, da cova a minha vida. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se apegam aos vãos ídolos afastam-se de si a misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com voz de ação de graça, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. E o texto termina dizendo: falou, pois, o Senhor ao peixe, e o peixe vomitou a Jonas na terra. Jonas só orou quando foi lançado no mar, quando o peixe o tragou, quando ele estava no ventre do peixe. Porque enquanto ele estava lá no barco, os marinheiros oravam por conta da tempestade. Quando o barco estava sendo varrido, sendo enchido de água, os marinheiros oravam, clamavam aos seus deuses. E Jonas estava dormindo lá na popa do navio. Somente quando ele é lançado, quando o peixe o traga, quando ele está naquela situação que ele chama de sepultura, de inferno, de Seol, é que ele clama a Deus. Era assim que esse homem estava, numa situação desesperadora. E Charles Spurgeon ainda vai acrescentar dizendo o seguinte: foi assim que Deus agiu, com o propósito de fazer uma boa apresentação de Daniel e dos 3 jovens na Babilônia, de José no Egito, de Davi em Israel. Antes de mais nada, ele permitiu que eles fossem lançados nas águas profundas da aflição. Daniel é lançado na cova dos leões. Os 3 jovens são lançados na fornalha de fogo ardente. José é aprisionado e Davi exilado. Mas a todos eles, ele exaltou e fez deles gloriosos templos para si mesmo. Podemos tomar também como exemplo o espinho na carne na vida de Paulo, que Deus coloca para que ele não se ensoberbecesse com a grandeza, a magnitude da revelação que ele teve. E ele carrega na sua vida, ora a Deus para o Senhor tirar aquele espinho, e Deus o consola dizendo: a minha graça te basta. Não tira o espinho, diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Há um propósito de Deus em tudo isso. No caso aqui do salmista, ele havia pecado. Do autor desse salmo, ele havia pecado. No caso de Daniel, Deus tinha um propósito de tratar com ele. No caso dos 3 jovens também, de José, de Davi, de todos eles, havia um propósito de Deus em trabalhar na vida deles. Eles precisavam ser burilados pelo Senhor para serem usados por Deus. Mas, amados, nessa situação de desespero, o salmista não se deixa vencer pelo desespero. Do fundo do poço, das profundezas, ele clama ao Senhor. Ele não permitiu que as profundezas o impedissem de buscar a Deus. Sua oração
é uma súplica, um pedido de socorro de alguém que sabe que não merece resposta. Ele demonstra sua total dependência de Deus. Ele clama das profundezas como Jonas clamou das profundezas do mar, como Daniel clamou da cova dos leões, como Jeremias clamou do fundo do poço. Ele clama a Deus. Das profundezas clamo a ti. Escuta a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. O salmista deseja ser ouvido por Deus. Ele suplica a Deus que o ouça, né? Sua oração é uma súplica, ele quer ser ouvido por Deus, ele suplica a Deus que o ouça, ele se humilha, ele depende de Deus, ele não procura diminuir a gravidade de seu pecado, ele não apresenta desculpas tais como sou vítima das circunstâncias. Ele não diz isso, ele reconhece o seu pecado. Senhor, eu quero ser ouvido, eu estou aqui nas profundezas e eu clamo. Ele não diz que é vítima das circunstâncias. Stephen Woolley diz, as circunstâncias não nos fazem agir como agimos, mas elas nos mostram aquilo que já somos. Não adianta alguém querer apresentar desculpa, foram as circunstâncias. Não, as circunstâncias não nos fazem agir como agimos. As circunstâncias, elas nos mostram aquilo que já somos, né? Vai revelar aquilo que somos. As circunstâncias vai revelar exatamente aquilo que somos. Nós, né, não devemos apresentar essa desculpa, foram as circunstâncias. Não, nós somos pecadores, né? Thomas Watson, ele diz o seguinte, é um puritano, chamado Thomas Watson, ele diz o seguinte: a água no copo parece limpa, mas coloque-a no fogo e a sujeira logo se mostrará com a fervura. A água está no copo, parece limpa, mas coloque a água no copo que a sujeira vai se mostrar com a fervura. A fervura vai revelar, né? As circunstâncias vão revelar aquilo que a pessoa é. Então não use argumento, desculpa, foi a circunstância. Ele também não procura se desculpar dizendo que cometeu o ato pecaminoso porque todo mundo faz, como a gente escuta muito, né? Ele não procura argumentar que é igual a todo mundo. Eu erro porque todo mundo erra. Ele não argumenta dessa forma. Ele não se desculpa dizendo que seu pecado é menor do que o pecado dos outros, como fez o fariseu. Eu não sou como os demais homens pecadores. O fariseu disse lá em Lucas 18. Estavam lá no templo o fariseu e o publicano, e o fariseu levanta a sua voz e diz: eu não sou como os demais homens pecadores, nem como esse publicano. Então os meus pecados são menores. E talvez ele estivesse até pensando, eu nem cometo pecado, né? O fato não é que ele estava pensando nem que seus pecados eram menores, mas talvez ele estivesse pensando que não cometia pecados. Que coisa! Ele não se desculpa dizendo isso. Ele não se desculpa dizendo que seu pecado é normal, que errar é humano. Ele não diz isso. Ele diz: Senhor, me socorre. Eu quero ser ouvido pelo Senhor. Escuta a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. É uma humilhação diante de Deus. Ele não diz que o pecado é normal, que errar é humano. Stephen Woolley diz o seguinte: o pecado não é um testemunho da nossa humanidade, mas da nossa depravação. Nós não podemos dizer, eu sou pecador porque eu sou humano. Não, diga assim, eu sou pecador porque eu sou depravado. É exatamente isso. Eu sou depravado, a minha situação é de depravação. O pecado alcançou a minha vida por completo. Eu sou um depravado no pecado. Então o pecado não é um testemunho da nossa humanidade, mas da nossa depravação. Não existe, Stephen Woolley continua dizendo, não existe nada normal com respeito ao pecado. O salmista não faz uso destas desculpas para o seu pecado, amados. Ele reconhece que reconhece o seu pecado e clama a Deus por misericórdia. Né?
ele não se desculpa com as circunstâncias, ele não procura dizer que cometeu o ato pecaminoso porque todo mundo faz, todo mundo peca, todo mundo erra, ele não se desculpa dizendo que o seu pecado é menor do que os outros, e ele também não se desculpa dizendo que é normal, é assim mesmo, né? A vida é assim, todo mundo erra e eu também estou cometendo pecado. Não, ele não age dessa forma. A sua oração é uma súplica, ele deseja ser ouvido por Deus e o salmista implora a Deus por misericórdia. Ele diz: escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertos os teus ouvidos às minhas súplicas. Ele é pecador, né? E a única súplica que ele pode fazer a Deus é pedindo misericórdia. Ele não tem nenhum mérito, ele é merecedor do inferno, ele se agarra tão somente na graça de Deus. Quando Deus manda um pecador para o inferno, amados, ele está sendo completamente justo. Mas quando Deus salva um pecador, levando-o para o céu, ele está sendo gracioso. Então, quando Deus manda um pecador para o inferno, ele está sendo totalmente justo, completamente justo. Mas quando Deus salva um pecador, ele está sendo gracioso. É graça de Deus. Não é mérito do pecador, é graça de Deus. Quando o fariseu e o publicano foram ao templo para orar, eles se aproximaram de Deus de dois pontos de vista diferentes. Em Lucas 18, de 10 a 13. O fariseu se coloca diante de Deus baseado nos seus méritos. O publicano se coloca diante de Deus confiando tão somente na graça de Deus. O autor do Peregrino, John Bunyan, ele diz corretamente: o fariseu e o publicano são dois homens em cuja condição o mundo inteiro está inserido. O mundo inteiro está inserido nesses dois homens, né? Noutras palavras, ele queria dizer o seguinte: existem apenas dois tipos de homens no mundo: fariseus, os orgulhosos, que não reconhecem os seus pecados, e os publicanos, os humildes, que reconhecem e confessam os seus pecados. E o Matthew Henry, ele diz o seguinte: sempre haverá uma diferença entre aqueles que adoram o verdadeiro Deus. Uns vão rodeá-lo com mentiras, outros serão fiéis com os santos. Alguns, como o fariseu, vão se apoiar em sua própria justiça. Outros, como o publicano, vão confessar os seus pecados e se lançar na misericórdia de Deus em Cristo. Quem foi que foi justificado? O que se humilhou. Jesus disse: todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Jesus vai dizer no mesmo texto desse episódio. Então só existem dois tipos de pessoas no mundo: os fariseus, orgulhosos, que não reconhecem os seus pecados, que não confessam, que não lamentam pelos seus pecados, e os publicanos, os humildes, que reconhecem e confessam os seus pecados. Essa é a atitude do salmista. Ele clama das profundezas, a sua oração é uma súplica, ele quer ser ouvido por Deus e ele clama por misericórdia. Se observares, Senhor, a iniquidade, quem subsistirá? Contigo, porém, está o perdão. E aí ele passa, vamos passar para o segundo aspecto aqui do Salmo, a segunda lição. A primeira é essa situação desesperadora que ele se encontra e que ele clama. E agora a esperança do salmista. Sua esperança está em quem? Quais são as razões, quais são os fundamentos da sua esperança? Ele vai destacar aqui, eu quero destacar aqui 4 razões que são fundamentos, ou 4 fundamentos da esperança do salmista. Em primeiro lugar, a esperança do salmista está firmada no Deus que tem poder para transformar a morte em vida. Veja que a sua situação, nos versos 1 e 2, é de quem está morrendo, né? Ele está lá no mar, ele foi jogado, né?
nas profundezas. O caso de Jonas é semelhante, como já vimos, no ventre do peixe, no coração do mar, no ventre do peixe. Então o salmista aqui, ele está sendo levado pela corrente, né? As profundezas de onde ele clama é uma imagem, é uma figura aqui de uma pessoa que está se afogando num lugar que não dá pé e de onde é impossível sair, né? Veja que ele não tem aqui, humanamente falando, a quem recorrer, a quem se apegar. A água não tem cabelo, né? Eu ouvi muito isso quando criança, quando jovem, quando adolescente. Tenha cuidado, meu filho, a água não tem cabelo. Quando for atravessar o rio, lá no sítio onde a gente vivia, o rio chovia muito, né? E quando estação da chuva, o rio ficava muito cheio, as pessoas mais experientes diziam: a água não tem cabelo, deve ter cuidado. Realmente a água não tem cabelo. Então ele estava sendo levado aqui pela correnteza, não tinha como tomar pé, era impossível sair, ele estava no vale da sombra da morte. Ele podia morrer, ele estava sendo levado pela correnteza, estava numa situação de incapacidade, de impotência, mas Deus transformou o cenário de morte em vida. A esperança dele está firmada nesta verdade, que Deus o arrancou das profundezas, transformou o cenário de morte em vida, de desespero em esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a primeira razão, o primeiro fundamento da esperança. Ele tem certeza que Deus pode transformar a morte em vida, né? Está firmado nesta verdade. Ele está firmado na verdade também. A esperança do salmista está firmada, em segundo lugar, no Deus que tem poder para transformar a culpa em perdão. Se observar em verso 3, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. O salmista passa das profundezas do mar para o tribunal, né? Onde o pecador não pode se erguer por causa de sua culpa. É uma imagem do tribunal. Se observares essa palavra aqui, observares, poderia ser traduzida como fazer uma lista, tomar nota, manter um registro. Ele está no tribunal, tem um juiz, e o juiz está lá anotando os pecados dele. Ele é culpado, ele é pecador. O juiz está escrevendo, há uma sentença ali, há pecados, há muitas faltas, há muitos delitos, ele pecou tantas vezes, então há uma folha ali, né, uma lista de atitudes, de erros, de pecados, de faltas que ele cometeu. O juiz está observando, tem tudo anotado. Quando puxou a ficha é longa. A ficha criminal dele é longa, ele tem muitos crimes, ele tem muitos delitos, muitos erros, muitas faltas. E amados, esse juiz é o Senhor. E o Senhor tem essa lista, né? Ele conhece os nossos pecados. Mas se o Senhor for anotar os nossos pecados, né, detalhe por detalhe, e nos tratar, é claro que Deus conhece, sabe dos nossos pecados, detalhe por detalhe, tintim por tintim, como diz. Mas se Ele for nos castigar de acordo com as nossas iniquidades, ninguém sobreviverá. A raça humana será extinta. Se Deus nos tratasse com base naquilo que de fato merecemos, seríamos consumidos por sua santidade. Deus tem o direito de fazer uma lista detalhada dos nossos pecados, tem o direito de nos tratar com base em nossos pecados, mas Ele nos trata consoante as suas misericórdias, por isso não somos consumidos. É por isso que ele diz: Senhor, se observar, se o Senhor tomar nota de tudo isso, tintim por tintim, detalhe por detalhe, e o Senhor for tratar conosco com base nessas iniquidades, ninguém vai subsistir, todos seremos consumidos. Mas aí no verso 4 ele diz: contigo, porém, está o perdão. Que alívio!
Deus não nos trata consoante as nossas iniquidades, os nossos pecados. Com Ele está o perdão. O salmista aqui, amados, ele reconhece a necessidade de perdão, ele reconhece que é pecador, mas ele tem certeza que Deus é um Deus perdoador. O nosso Deus é um Deus perdoador. Ele tem consciência de que Deus perdoa os nossos pecados, as nossas faltas. Mas, amados, perdoar nas Escrituras não significa fazer vistas grossas. Também não significa não levar em conta, minimizar, relativizar. Perdoar nas Escrituras não significa isso. O doutor Augusto Nicodemos diz que o perdão nas Escrituras é sempre o resultado de uma transação. Alguém tem que ser punido. Deus é justo, e para que Deus perdoe o pecador, tem que ser castigado. O perdão não é liberado de graça, o pecador tem que ser punido. E no Velho Testamento isso era feito da seguinte forma: o judeu que pecava levava um animal para o templo como oferta pelo seu pecado. O animal era imolado pelo sacerdote, o sangue era derramado e o ofertante era declarado perdoado. O animal morria em lugar do pecador. Aquele que pecava devia morrer, o animal morria em seu lugar. Aquele animal era um símbolo de Cristo, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo aquilo lá no Velho Testamento, aqueles rituais apontavam para Cristo. Nós sabemos que o sangue de animais não perdoa pecados, aquilo era simbólico, tipológico. O perdão verdadeiro acontece por meio da obra de Cristo na cruz. Ele pagou o preço pelos nossos pecados, ele sofreu o castigo que deveríamos sofrer, para que assim pudéssemos ser perdoados e justificados. Essa é a transação. Então pecado não é, ou melhor, perdão não é fazer vista grossas, né? Na Escritura não significa isso, não significa minimizar, não levar em conta, relativizar, mas é essa transação. Deus, para nos perdoar, Cristo teve que pagar o preço pelos nossos pecados na cruz. E nós somos perdoados por meio da obra de Cristo na cruz. O reformador Martinho Lutero, ele disse o seguinte: Senhor Jesus, tu és o meu pecado, eu sou a tua justiça. O que eu era, tu te fizeste ser, para que eu fosse o que tu eras. Ele tomou sobre si os nossos pecados, ele sendo justo, tomou sobre si os nossos pecados, pagou o preço por nós, para que nós fôssemos justificados pela justiça dele, conquistada na cruz. Ele conquistou. Recebemos de graça, mas custou um alto preço a vida do seu Filho, do seu único Filho, do Senhor Jesus. Ele diz: contigo está o perdão. E perdoar nas Escrituras tem esse significado. Houve uma transação. Jesus morreu pagando o preço para perdoar os nossos pecados. Por isso que a morte de Jesus na cruz não foi para possibilitar a nossa salvação, mas foi para garantir a nossa salvação, a salvação dos eleitos. Todos aqueles por quem Jesus morreu na cruz serão perdoados, salvos, libertos pelo sangue de Jesus. Nenhuma gota de sangue de Jesus foi derramada em vão. Ele derramou o sangue para salvar os seus eleitos, para libertar e para perdoar os eleitos, justificando-os. Louvado seja o nome do Senhor. Ele reconhece a necessidade de perdão, ele reconhece que com Deus está o perdão, e ele reconhece também o efeito do perdão. No verso 4 ele diz: contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Para que te temam. O perdão de Deus tem um efeito transformador em nossas vidas. O perdão desemboca em temor. Quem foi perdoado por Deus muda de vida. Quem foi perdoado passa a amar, respeitar, reverenciar e obedecer a Deus. O puritano John Owen diz: um grande amor brota de um grande perdão. Muita gente lamenta pelos seus pecados, e lamento não é arrependimento pelos pecados. Por isso que o temor é crucial, pois temor é fruto de vidas que foram perdoadas, né?
perdoadas porque verdadeiramente se arrependeram. Não houve lamento, como no caso de Saul, como no caso de Acabe, como no caso de Judas, pois todos eles lamentaram, mas jamais se arrependeram. O verdadeiro arrependimento não apresenta desculpas diante do pecado, como fizeram Adão e Eva lá no jardim. O verdadeiro arrependimento vê o pecado como Deus vê, amados. E o Stephen Uller, ele diz o seguinte: o pecado é rebelião contra a soberania de Deus, arrogância contra o poder de Deus, injustiça contra a justiça de Deus, a ignorância contra a sabedoria de Deus, teimosia contra a vontade de Deus, perversidade contra a bondade de Deus, transgressão da lei de Deus. O pecado é ódio contra o amor de Deus e assassinato contra o ser de Deus. O temor é fruto de um coração perdoado, verdadeiramente arrependido. Ele reconhece a necessidade de perdão, ele tem certeza do perdão de Deus e ele também tem certeza de que do efeito do perdão. Tem conhecimento do efeito do perdão, que é o temor. Então a esperança dele está firmada nesta verdade de que Deus tem poder para transformar a culpa em perdão. E Deus transforma porque com ele está o perdão. A esperança do salmista também está firmada no Deus que tem poder para transformar as trevas em luz. É uma outra figura aqui, dos versos 5 e 6. Né? Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Os vigias, os guardas, né, que guardavam a cidade, encontravam-se alertas, ficam alertas, né, perscrutando a escuridão, a fim de detectar a aproximação do perigo, né, a proximidade do perigo. Eles estão atentos ao vigiarem, né, o tempo todo. Eles esperam ansiosamente pelo nascer do sol. O salmista diz: eu tenho anseio pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Claro que a sentinela, o vigia, o guarda, ele está ansioso que a noite vá embora, que a noite passe rápido. Então o salmista diz que anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, né? O romper da alva. Ele clamou a Deus das profundezas do pecado, atormentado pela culpa. Clamou a Deus por misericórdia, mas ele está firme e confiante e espera que Deus transforme a escuridão em luz para a sua vida. Ele aguarda novos horizontes da parte de Deus. Ele espera o amanhecer. Sua esperança está posta tão somente em Deus. E ele expressa essa convicção com as seguintes afirmações. No verso 5, ele diz que espera no Senhor de todo o coração. Né? Verso 5. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Essa atitude reflete uma espera com sinceridade, que parte do coração, desejo por Deus de todo o coração. Ele diz que espera pelo Senhor confiando em suas promessas. Espero na palavra, ele diz, né? Espero na sua palavra, ainda no verso 5, eu espero na sua palavra. Ele espera na palavra do Senhor, ele conhecia a lei do Senhor, ele sabia que na lei do Senhor havia promessas de perdão e restauração. Ele está firmado nessas promessas. Ele diz que espera no Senhor com anseio. Verso 6, a minha alma anseia pelo Senhor. Ele tinha ansiedade, né? Assim como o vigia esperava ansiosamente durante as longas noites pelo amanhecer. Ele espera pelo Senhor. Ele espera o amanhecer. Ele espera um novo dia. E há um hino muito interessante do grupo Logos. E o Paulo César compôs esse hino. Há um novo dia. Né? Ele diz assim, a letra diz assim: quando os momentos da vida me fazem ver o que aqui dentro existe, vou lhe dizer, luto para conseguir, corro só para fugir, faço o que posso,
mas já não sou vencedor. Outra vez errei. O que faço é o que não quero. O que quero é o que não faço. Vivo nessa luta, mas eu sei, há um novo dia. E quando isso acontece, consigo só sentir que minha fé desvanece, parece vai sumir. Mas então sinto que apesar de errar, ainda assim consigo ter de Deus o amor, que me dá perdão. Só assim consigo ir e me animo a prosseguir, crendo que a vitória certamente ainda virá, pois há um novo dia, há um novo tempo, há um novo dia. Ele espera pelo nascer, pelo raiar do dia, com ansiedade do novo tempo, né? A vida cristã é assim, essa luta. Nós somos pecadores, enquanto estivermos nesse corpo, nessa dimensão, nós vamos estar nessa luta, querendo agradar a Deus, mas fazendo o que faço é o que não quero. Paulo diz isso em Romanos 7, o que faço é o que não quero e o que quero não faço. Então a gente vive nessa luta. Mas há um novo dia, vai raiar um novo dia, esse dilema vai acabar um dia. Louvado seja o nome do Senhor, a sua esperança está firme nisso. A esperança do salmista está firmada no Deus que tem poder para transformar a escravidão em libertação. Nessa última figura, nos versos 7 e 8, nós temos a redenção, que significa libertação mediante o pagamento de um preço. Nós vimos que a primeira figura é a figura do desespero, da morte, né? Ele está sendo levado pela corrente. Mas sua esperança está firmada no Deus que tem poder para transformar o cenário de morte em vida. Vimos que a segunda figura é do tribunal, da culpa. Mas ele está firmado no Deus que tem poder para transformar a culpa em perdão. Vimos que a terceira figura, a figura dos guardas que esperam ansiosamente pelo romper da manhã. A noite pode estar escura, mas Deus tem poder para transformar a escuridão em luz. Ele está firmado nisso. E a terceira, a palavra redenção, quer dizer libertação. A quarta figura, melhor dizendo, a 7 e 8, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele há copiosa redenção. Ele é quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. A esperança dele também está firmada no Deus que tem poder para transformar a escravidão em libertação, redimir, libertar. E por que ele tem essa certeza? Porque em Deus há misericórdia. No verso 7 ele diz: espere Israel no Senhor, pois nele há misericórdia. Em Deus há misericórdia. Misericórdia é o que precisamos. E essa misericórdia está no Senhor, em todas as suas obras. Deus é misericordioso e a Bíblia diz que Ele é o Pai das misericórdias. Ele diz que em Deus há copiosa redenção. A copiosa redenção, né? Verso 7. Copiosa redenção. Abundância de redenção. Em Deus há abundância de redenção. A infinita plenitude de mérito e graça no Redentor. Então, no Redentor, em Cristo Jesus, a infinita plenitude de mérito e de graça, louvado seja Deus. Suficiente para todos e para cada um. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está convicto disso. E ele diz que Deus é o Deus de Israel. A quem vai ser destinado, né? Os benefícios da redenção são destinados para quem? Os benefícios da redenção são destinados ao povo de Deus, a Israel, o Israel de Deus, o Israel do Senhor. Espere Israel no Senhor, né? Ele é quem redime Israel, que é o povo do pacto, o povo da aliança, e os benefícios da redenção serão destinados para esse povo, para o Israel de Deus, para o povo com quem Deus fez essa aliança, o povo do pacto, a igreja de Deus, que é a continuação de Israel, os eleitos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem essa convicção de que Deus pode transformar a escravidão em redenção e trazer libertação para aquele que está oprimido por conta do pecado. E até também aquele que está escravizado pelo pecado. Deus transforma
a escravidão em libertação e redenção. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, primeiro a gente vê essa descrição de desespero. Ele está nas profundezas, ele clama, ele suplica, ele quer ser ouvido por Deus, ele clama por misericórdia. Segundo, a esperança, né? A esperança dele, né? A esperança do salmista. Ele está firmado no Deus que pode transformar a morte em vida. Ele está firmado no Deus que tem poder para transformar a culpa em perdão. Ele está firmado no Deus que tem poder para transformar a escuridão em luz, novo dia. E ele tem poder, ele tem certeza, convicção, está firmado na certeza de que Deus tem poder para transformar a escravidão em redenção. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero concluir dizendo o seguinte: preste atenção nessas implicações. Primeiro, nós aprendemos nesse salmo que o bem mais precioso que recebemos de Deus é o perdão dos nossos pecados. O bem mais precioso que recebemos de Deus é o perdão dos nossos pecados. O Senhor nos perdoou, nos redimiu, nos salvou. Isso é o bem mais precioso. É mais precioso do que o dinheiro que nós ganhamos nesse mundo, do que o carro que você compra, do que a casa bem toda arrumada que você preparou. É mais importante do que qualquer bem material, por mais valioso que ele seja. Tudo isso é efêmero, é passageiro. O bem mais valioso, mais precioso é o perdão dos nossos pecados que nós recebemos de graça, mediante a obra de Cristo na cruz. Jesus pagou o preço, para ele foi caro, para Deus foi caro, mas a nós chegou de graça. Grave isso, não esqueça disso, é o bem mais precioso que você tem. Aprendemos nesse salmo também, em segundo lugar, que como pessoas perdoadas, nós precisamos viver no temor do Senhor. A vida de temor é fruto da transformação realizada por Deus em nós. Então, como pessoas perdoadas, alcançadas pela graça de Deus, Senhor, me perdoa, ele diz, né? Contigo está o perdão para que te temam. Então nós que fomos perdoados devemos temer. Isso é fruto de uma vida transformada, que se arrependeu, confessou os seus pecados, que não lamentou, mas que confessou e foi alcançada pela graça de Deus, perdoada, e agora vive no temor do Senhor. Continue vivendo no temor do Senhor. Continue respeitando, servindo a Deus, obedecendo a Deus, vivendo para a glória do Senhor. Aprendemos nesse salmo que devemos ter fome e sede de Deus. Devemos desejar Deus mais do que os guardas desejam o amanhecer do dia. Esse desejo, essa fome, tenha fome de Deus, meu irmão, tenha sede de Deus, queira mais do Senhor, queira usufruir de Deus, aprender mais, estar mais em comunhão com Ele, que essa aspiração, que esse afã pela presença de Deus, pela relação com Deus, pela comunhão com Deus, seja do mesmo jeito que os guardas têm, para que a noite passe, para que a alva chegue, amanhã venha se romper, o novo dia venha brilhar, venha nascer. Esse desejo, esse afã, nós temos que ter essa aspiração, essa vontade, esse desejo, essa fome, essa sede pelo Senhor. Aprendemos nesse salmo a confiar na palavra de Deus. Ele diz que espera na palavra, nas promessas de Deus. Tudo aquilo que Deus prometeu está registrado na sua palavra. Espere na palavra, valorize essa palavra, leia a palavra, estude a Bíblia, queira conhecer mais a Deus, conhecer mais a palavra, aproveite para ler mais, leia bons livros que falam da palavra, né? Leia sempre a palavra, procure conhecer mais. Não se canse de ouvir sermões e praticar, claro. Boas pregações de gente comprometida, de homens comprometidos com a verdade. E quinto, aprendemos nesse salmo que devemos esperar no Senhor. Somos exortados a aguardar e vigiar, como os guardas, né? Aguardar e vigiar. Oramos a Deus na aflição e aguardamos e vigiamos até o amanhecer chegar. Isso significa ter esperança, né? Aguardar e vigiar, os guardas faziam isso. Então nós aprendemos a esperar no Senhor.
Amados, quando eu servi o exército, já faz um bom tempo, né? Em 1984, lá em Caicó, eu passei por essa experiência de aguardar e vigiar, esperando o amanhecer, né? E ele sempre veio. Quantas vezes que eu fui escalado para guardar o quartel. E ali se passava 2 horas e folgava 4. E no meio da noite a gente acordava, rendia o outro colega, o outro soldado, e lá. E a gente desejava que a noite passasse, que aquilo passasse rápido. Eu passei por essa experiência de vigiar, de estar atento, né? Eu estava aguardando o meu posto ali, né? Estava vigiando para que o quartel não fosse invadido, não fosse atacado. Eu aguardava que o meu quarto de hora terminasse, que o colega viesse me render, né? E eu também vigiava. Eu tive essa experiência. Mas hoje, como soldado de Cristo, eu continuo aguardando e vigiando, esperando o amanhecer. E ele virá. Devemos tão somente esperar. Eu continuo aguardando e vigiando. Você também, como soldado de Cristo, você deve aguardar e vigiar. O amanhecer virá. Eu quero terminar com a citação de Eugene Peterson, que ele diz o seguinte: esperar não quer dizer fazer nada. Não quer dizer fazer nada, viu? Esperar não é isso. Não é resignação fatalista. Não significa ocupar-nos, ou melhor, significa ocupar-nos das tarefas que nos cabem, confiantes de que Deus fornecerá o sentido e as conclusões. Então, esperar não é não fazer nada, não é resignação fatalista, mas significa ocupar-nos das tarefas que cabem a nós e confiar de que Deus fornecerá o sentido e as conclusões das coisas. Não é ser forçado a trabalhar para manter as aparências com uma espiritualidade falsa. É o contrário, ou melhor, e o contrário de manipulações desesperadas. Ou melhor, é o contrário de manipulações desesperadas, de pânico, de correr e se preocupar. Esperar não é isso, né? Estar correndo desesperado, em pânico, correr, se preocupar. E esperar não é sonhar, não é criar uma ilusão ou uma fantasia para nos proteger de nosso tédio ou nossa dor. Mas esperar significa uma expectativa confiante e alerta de que Deus fará o que disse que ia fazer. É a imaginação colocada no arreio da fé. É uma disposição de deixar Deus agir do seu jeito e a seu tempo. É o oposto de fazer planos que exigimos que Deus efetue, dizendo-lhe como e quando efetuá-los, como a teoria da prosperidade, né? Isso não é esperar em Deus, e sim ameaçar Deus. Quando você faz o plano e diz: Deus, eu quero, eu exijo meus direitos. Você tem direito de quê? De nada. Todo direito pertence a Deus, né? Então exige que o Senhor efetue. Isso não é esperar. Isso, na verdade, é ameaçar Deus. Os teólogos da função positiva, da teoria da prosperidade, eles ameaçam Deus. Mas Deus haverá de julgá-los. Esperar é o seguinte, Eugene Peterson ele diz o seguinte: eu oro a Deus e aguardo o que Ele dirá e fará. Isso é esperar. Minha vida está totalmente diante de Deus, meu Senhor, aguardando e vigiando até amanhecer, aguardando e vigiando até amanhecer. Que Deus nos abençoe. Você vai sair do desespero para a esperança. O amanhecer vai chegar. Aguarde e espere. Em nome de Jesus. Boa noite, amados. Graça e paz do Senhor. Saudades de todos vocês. Espero em Deus que todos estejam bem. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre cada um de vocês. Eu gostaria de compartilhar um texto da Palavra de Deus que se encontra em Lamentações de Jeremias 3, versos 22 e 23, que diz:
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Essa é a nossa esperança, que sempre há um novo dia para cada um de nós. E nessa hora eu vou entoar um cântico, uma música em homenagem ao Grupo Logos, a nossa irmã Nilma, que partiu para os braços do Pai nesta semana. E nós vamos entoar uma música em homenagem ao Grupo Logos. Quando os momentos da vida me fazem ver o que aqui dentro existe, vou lhe dizer. Luto pra conseguir, força pra fugir. Faço o que posso, mas já não sou vencedor. Outra vez errei. O que faço é o que não quero, o que quero é o que não faço. Vivo nesta luta, mas eu sei. Um novo dia. Um novo dia. Um novo dia. Um novo dia. E quando isto acontece, consigo só sentir que minha fé desvanece, parece vai sumir. Mas compreendo então, sinto que apesar de errar, ainda assim consigo ter de Deus o amor que me dá perdão. Só assim consigo ir e me animo a prosseguir, crendo que a vitória certamente ainda virá. Um novo dia. Um novo dia. Um novo dia. Amém, aleluia. Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Queria deixar aqui registrado diante dos irmãos, amigos, familiares, que hoje, no dia 24 de maio de 2020, completo 20 anos de conversão, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. E esse texto que eu vou ler aqui acompanha a minha vida toda, que diz na carta de Efésios, capítulo 2, diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, vos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Como o texto aqui diz, eu estava morto no meu delito e pecado, estar distante do Senhor. E
nesse momento eu vou ler também uma resolução que eu assisti no filme Corajosos e que eu vou assumir meu compromisso diante do Senhor, renovar os meus votos diante dele. Amém? Diz assim: eu solenemente determino diante de Deus assumir total responsabilidade por mim, minha esposa e meus filhos. Eu vou amá-los, protegê-los, servi-los e ensinar-lhes a palavra de Deus como líder espiritual da minha casa. Eu vou ser fiel à minha esposa, amá-la e honrá-la. Estou disposto a sacrificar minha vida por ela, assim como Jesus Cristo fez por mim. Eu vou abençoar os meus filhos e lhes ensinar a amar a Deus com devoção, dedicação e força. Eu vou treiná-los para honrar a Deus e para viver com responsabilidade. Eu vou enfrentar o mal e buscar justiça e misericórdia. Eu vou orar pelos outros e tratá-los com bondade, respeito e compaixão. Eu vou trabalhar prontamente para prover as necessidades da minha família. Eu vou perdoar aqueles que me fizeram mal, assim como vou pedir perdão aos que prejudiquei. Eu vou aprender com os meus erros, me arrepender dos meus pecados e caminhar com integridade, como um bom homem temente a Deus. Eu vou procurar honrar a Deus, ser fiel à sua igreja, obedecer a sua palavra e fazer a sua vontade. Eu vou trabalhar corajosamente com a força que Deus proporciona para o cumprimento dessa resolução, para o resto da minha vida e para a sua glória. Esse é o meu compromisso que eu assumi há 20 anos atrás e que eu reafirmo, né, na data de hoje, que eu vou viver para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe. Vamos orar. Deus amado, nosso Pai bendito, te louvamos por esta palavra, Senhor. Palavra tão confortadora, de alento, uma palavra que é um bálsamo para a nossa vida. Quando, Senhor, encontramos a Tua palavra registrando que os Teus servos em situações desesperadoras, terríveis, clamaram ao Senhor, se voltaram para o Senhor, pediram socorro ao Senhor e foram alcançados, foram libertos, foram transformados. O Senhor trouxe novos horizontes para noites escuras, sem fim, que pareciam sem fim, para alguém que estava no fundo do poço, no calabouço, numa situação deplorável, de perturbação, de dor, de sofrimento, de angústia. Mas o Senhor trouxe libertação, redenção, trouxe esperança, e nós te louvamos, porque Tu és a nossa esperança, a razão do nosso viver. Bendizemos, ó Deus, por tudo. Confiamos em Ti, Senhor. Estamos nesse mundo aí, nessa pandemia. Parece que estamos sendo arrastados. Parece que a humanidade vai ser arrastada, dizimada, Senhor. Tantas mortes, tanta calamidade, quanta perturbação, quanta angústia, quanta doença mental, quanta gente sofrendo, abatida, angustiada, deprimida. Senhor, traz esperança, renova a esperança, que essas vidas possam olhar para Ti e saber que vai nascer, vai raiar um novo dia, o dia vai amanhecer. Diferente, porque o Senhor está no controle da situação, Tu és soberano, e o Senhor vai transformar esse cenário de pânico, de trevas. O Senhor vai mudar tudo isso, porque o Senhor é o Deus que tem poder para transformar a morte em vida, a culpa em perdão, a escuridão em luz e a escravidão em redenção, em libertação, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Senhor do Universo. Nós Te bendizemos por esta palavra, Te agradecemos por tudo, Pai. Rogamos que a bênção do Senhor seja sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e glorioso Pai, a comunhão e as doces e eternas consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.